Foi. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, host, e hoje atrás das câmeras temos a Hilary, o Plínio. Ele está indisposto hoje. Bom, eu vou, antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é do ramo de imobiliária, né? Eu vou contar para vocês como que eu cheguei até ele, como que eu fiz essa conexão e já vou começar a dar algumas dicas aí para vocês, algo que eu usei e que funcionou, tá? Primeiro que eu fui até o estabelecimento deles sem pretensão alguma de convidá-los para estar aqui no podcast. Eu fui fazer uma entrega para minha irmã, né? Minha irmã pediu para fazer uma entrega no escritório deles, aí eu fui e vi uma oportunidade e fui ousado naquilo. Perguntei o que eles faziam ali, perguntei quem era o dono. Rapidamente já fui convidado para entrar, o que me deu uma brecha. Nessa brecha, me apresentei, falei o que eu fazia, né? O que eu faço. Perguntei também qual era a maior dor. E aí me respondeu qual era a maior dor. Nisso, eu vi uma segunda oportunidade. Por quê? Porque eu estava preparado para conversar sobre aquilo. Tanto é que a gente falou sobre gestão de tráfego, né? E o papo foi fluindo. Eu fui interessante antes de ser interesseiro, mas logo de cara já avisei qual era o motivo de eu estar ali, né, conversando, que era podcast. Então, a dica que eu dou para vocês é: sejam interessantes antes de serem interesseiros, estejam preparados, porque eventualmente a oportunidade aparecerá. E a partir do momento que vocês estiverem preparados, as coisas vão acontecer. Tanto é que hoje o nosso entrevistado está aqui. Bom, vamos lá, né? O nosso entrevistado de hoje é o Cláudio Flores. Cláudio, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você também, Marcelo. Show. Obrigado aí pelo convite. Bora conversar sobre imobiliária. Então, a galera que quer empreender, as pessoas que querem comprar, as pessoas que querem vender, ingressar nesse mercado. Cláudio, a gente sempre começa fazendo o storytelling, né? Então eu quero entender da onde você veio até você estar aonde você está hoje. Da onde você é? Olha, eu não sou aqui da região, eu estou aqui na região há mais de 20 anos, mas eu sou de São Paulo, em São Paulo até 1995, e eu sou do ramo imobiliário desde 2013. Desde 2013 já estamos aí próximo aí a 11 anos. Aliás, já completei 11 anos agora em março. Uhum. Essa é a real. E eu vim do mercado da indústria, mercado metalúrgico. Eu trabalhei numa grande multinacional, numa montadora, e fiquei nessa montadora veículos por 31, quase 32 anos, numa outra área totalmente diferente dessa. E em um dado momento, em uma das negociações que eu fiz em uma casa que eu adquiri, que é a casa que eu moro hoje, eu achei interessante o jeito de trabalho daquele corretor e enxerguei que aquilo ali poderia ser uma oportunidade para o futuro. Não de imediato, mas passado, isso foi em 2008, passados aí 5 anos ou 6 anos praticamente, eu resolvi colocar em prática essa ideia de ingressar no mercado para ter uma profissão no futuro quando eu saísse da empresa. Então, no resumo, foi isso. Foi vendo um bom trabalho de uma pessoa que eu me interessei em seguir essa oportunidade e ingressar. Perfeito.
Como que você entrou nessa fábrica? Você foi indicação? Você fez algum tipo de concurso? E por que você decidiu entrar em uma fábrica? Na verdade, a gente não decide, né? Quando você tem 14, 15 anos, para aquela época, hoje os jovens são mais decididos. Mas para aquela época, não, a gente segue meio que. Meu pai é assim, minha irmã e tal. Então, minha família já trabalhava em indústria, eram do ramo metalúrgico. E eu aproveitei a oportunidade de eu estar na idade para fazer o curso do Senai e ter pessoas dentro da empresa que dava essa oportunidade. Fiz o teste no Senai, passei, segui e assim foi até o final e numa única empresa, né? Eu trabalhei aonde eu entrei com 14 anos, eu saí com 48. Então é um bom, bom período. Não posso falar que é no mesmo local, na mesma função. Houve um desenvolvimento, houve mudança de áreas, departamentos e até de cidade. Eu vim Ah, a Taubaté em função dessa empresa. Eu conheci Taubaté em função dessa empresa. entendi. Então, foram oportunidades que ocorreram. Não foi, eu quero ser metalúrgico, quero ser engenheiro. Não, foi oportunidade que surgiu. E se manter dentro de uma empresa grande, com concorrência, sempre pessoas querendo entrar, porque para nós aqui da região, estar em uma empresa assim é, abre aspas, uma segurança, né? Fecha aspas. Ao que você agrega o fato de você se manter tantos anos dentro da mesma empresa ao ponto de mudar de setores e ser até transferido de cidade. Uma grande empresa é interessante, porque assim, não é comodismo. Na verdade, você se desenvolve, né? A grande empresa, ela te dá oportunidade de estudo, ela te dá facilidades de estudo, muitas vezes ela te ajuda a pagar os estudos. Então, você vai se desenvolvendo dentro dela, dentro da empresa, e vai crescendo. E, e assim, não tem, você não sente, você não vê o tempo passar. E, o que faz com que você fique dentro dessa empresa? É o seu desempenho. É você se dedicar, você não, como dizem por aí, não pisar na bola, né? Vamos dizer assim. Porque se você fizer tudo certinho, fizer correto, fizer a sua parte, você nunca vai sair. Mas, se você pisar na bola, aí você sai, perde uma oportunidade de ouro. Trabalhar na empresa é bom, em razão tal do CLT que a gente CLT, chama, né? CLT. Você sabe que todo dia 5, dia 20 você tem lá o seu salário, você sabe que você vai ter um 13º, que você vai ter férias, você vai voltar de férias, seu emprego tá lá. Então, essa é a tranquilidade que a empresa te passa, né? Mas muitas vezes isso não é muita realidade, não é muito bom. Mas eu vivi isso por mais de 30 anos e pensando dessa maneira, Perfeito. Você até construiu sua vida em cima disso, né? acima disso. E a viradinha de chave do vou sair do CLT para empreender, porque nesse momento você já estava com a sua família estruturada, Uhum, né? isso. Como que foi isso para você? A virada de chave não foi assim uma. Eu não saí da empresa para virar um empreendedor. Na verdade, eu não tinha sequer esse interesse em empreender. Eu tinha interesse em trocar de profissão num dado momento. Então, eu trabalhei durante 3 anos ainda, empresa e imobiliária ao mesmo tempo. Eu fazia? Eu trabalhava um período do dia na empresa, ou melhor, da noite, né? Eu trabalhava à noite. E durante o dia eu investia no ramo imobiliário, trabalhando para a imobiliária, trabalhando em plantões de vendas. Enfim, fui trabalhar para a imobiliária para aprender e para fazer aquela minha preparação que eu tinha. Eu falei, eu preciso me preparar para daqui 5 ou 6 anos eu já estar especialista, ou pelo menos próximo de ser um especialista. E quando eu sair da empresa, eu já ter para onde ir. Os planos foram adiantados, eu saí um pouquinho antes desse período que eu planejei. E, e, e eu continuei. Aí eu saí da empresa, trabalhei na empresa junto, né? 2 ou 3 anos.
Depois eu saí da empresa e continuei trabalhando para imobiliárias. E só fui empreender quase 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, na verdade, que o meu empreendimento ele veio o ano passado. Então eu esperei esses 10 anos de aprendizado. Não que eu tenha esperado, porque eu falei, olha, vai esperar 10 anos. É porque muitas vezes não dá coragem, você fica pensando se é isso que você quer, se não quer e tal. E aquele costume, né, de empresário, eu trabalho para os outros. Até que chegou uma hora eu falei, não precisa. Eu consigo trabalhar, eu sei o que fazer. E aí chegou a hora de empreender. Foi assim. Mas eu tive que ter um aprendizado, porque é muito diferente você trabalhar numa empresa e saber que você tem aquele salário fixo todo mês, a cada 15 dias, né, vamos dizer assim. E no ramo imobiliário, mesmo sem ser um empreendedor, você não tem isso. Você tem que se acostumar a viver com o dinheiro que entra, né? E saber administrar muito bem isso. Como empreendedor, isso dificulta um pouco mais. É assunto aqui para as próximas. Vamos. Perfeito. É interessante isso, porque essa parte de transição, você estudar o mercado, aprender como que funciona as regras, trabalhar para uma empresa durante longos anos, né? Até você se sentir apto a abrir o seu próprio negócio, a você se tornar um concorrente, por assim dizer, né? E por muitas das vezes até um aliado, por que não? Porque assim, eu sinceramente eu não entendo como funciona o mercado. Se é parte, pô, se você abriu a sua, você é concorrente direto, indireto, se vocês fazem parceria ou não, mas eu quero descobrir isso aqui agora com você, né? Ok, então, quando você foi abrir a sua própria empresa, quando você decidiu que, bom, primeiro você viu algo positivo em empreender. Porque você abrir mão do CLT para você realmente empreender significa que você viu algo que tinha uma maior relevância para você, né? Seja a liberdade financeira, a liberdade de tempo, enfim. Quando você resolveu realmente abrir, qual foi o sentimento que você teve? Do tipo, agora eu tenho meu espaço, agora eu não trabalho mais, abre aspas, para os outros, fecha aspas. Eu tirando a parte de metalúrgico fora, entrando só para a parte de imobiliária. Eu fiquei por volta aí de 10 anos, né? 9 a 10 anos trabalhando para imobiliários, trabalhando para incorporadoras. Foi um período bem interessante. Isso fez com que eu amadurecesse. E quando você trabalha na fábrica, no CLT, você tem aquele conjunto de pessoas com quem você conversa, acaba ficando a mesma conversa, as mesmas pessoas durante muitos anos. Você não desenvolve culturalmente falando, né? Você não conhece outras culturas a não ser aquilo. Aí quando você trabalha na imobiliária, você acaba o ramo imobiliário ele traz para a gente assim uma experiência de vida bem interessante, porque hoje eu estou aqui conversando com o Marcelo tem uma história de vida. Amanhã eu estou conversando ali com o senhor João, que é o dono do posto de gasolina. Outro dia eu estou falando com o doutor José, que é o médico especialista, ou o advogado, ou então o camelô. E eu estou conversando com todo mundo e cada um tem uma história diferente, uma necessidade diferente e experiência de vida, né? E isso me traz bastante bagagem. Esse é um aprendizado que eu percebi bastante. Eu gostei muito disso. E a pergunta que você me fez, né? Eu perdi o contexto. O sentimento que você teve quando você abriu o seu próprio negócio. Quando eu abri. Aí, quando eu resolvi abrir, o primeiro sentimento que vem não é pânico, mas é susto, né? Você fala, puxa vida, e agora? Quem é que vai me auxiliar quando eu tiver a dúvida? Porque agora eu que tenho que tirar a dúvida das pessoas sozinho. Então, o primeiro sentimento é de susto. O segundo sentimento é sempre baseado
no conhecimento próprio, sempre conversando muito com Deus a respeito, sempre acreditando que dá certo. E o sentimento é de segurança. Segurança. Se eu sou capaz, se eu me preparei, se eu estudei, por que eu não consigo? E assim tem sido. Cada dia é um aprendizado diferente, cada dia é uma novidade. Acaba que não é exatamente uma rotina. É uma rotina, mas com assuntos diferentes. A rotina do dia a dia de fazer as coisas, mas é desafiador. Entendi. E a parte da concorrência, por assim dizer, né? Porque você trabalhou, aí você saiu, abriu a sua, você se tornou concorrente direto? A concorrente, para qualquer categoria de trabalho, existe a concorrente, até mesmo dentro de um CLT. É o emprego, você precisa garantir seu emprego, né? Mas a concorrência aqui fora, no empreendedorismo, ela é interessante, porque, assim, algumas pessoas, eu até acho que são inseguras e ela enxerga os outros como concorrentes. Então não quer dividir conhecimento, não quer passar informações que tem, algumas coisas assim. Mas graças a Deus eu tenho conseguido separar os tipos de pessoas com quem eu quero conviver e eu tenho tido mais parceiros do que concorrentes. Isso é bem legal, porque você forma ali as parcerias, então a pessoa te liga, olha, Cláudio, eu tô com um imóvel assim para vender, você não tem um cliente assim, ou o contrário, cara, eu tô com um cliente assim, eu vi no seu site que o imóvel encaixa, vamos fazer uma parceria. E isso é muito construtivo, porque todo mundo precisa chegar no mesmo objetivo, que é trazer o sustento para sua casa. Nada melhor do que uma parceria. O mercado imobiliário hoje, eu tenho corretores que enxergam como parceria. É parceria, não, como concorrência. Mas, se você parar para pensar, todos os corretores são realmente concorrentes. Você, Marcelo, tem um imóvel para vender, você pode colocar ele para mim como exclusividade, como você pode colocar para eu vender, para o meu vizinho, para o outro, para o outro corretor, para outro imobiliário, para um corretor autônomo, para todo mundo. Então, se tornaria teoricamente concorrente. Mas é só você não enxergar que é concorrência e trabalhar com parceiros, tudo vai muito melhor. Até porque é melhor você construir laços do que você queimar pontes, Sim, né? senão você fica muito sozinho, né? Não é legal. A concorrência ela existe, você tem que pensar que apesar de ser parceiros, são concorrentes, óbvio. Mas não pensar em concorrência. A concorrência ela é boa, sempre é boa. A gente percebe até em outros ramos aí na cidade, existem ruas específicas de um determinado nicho. Uhum. Então, são concorrentes, mas estão ali, todo mundo um ao lado do outro. Não é um E problema. também tem os níveis de imóveis, né? Tem imóvel voltado para classe A, para classe B, para classe Sim. C. Cada nível de imóvel ele tem uma dificuldade diferente. Então, assim, tem lá o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ela não é minha especialidade, não vou poder falar muito dele aqui. Mas ele existem várias faixas, né? Quando você vai lá, faixa 1, faixa 2, então faixa 1 para determinada renda, faixa 2 para determinada renda. E é uma dificuldade você lidar com o público de Minha Casa Minha Vida, por fazer mais contas, por você também lidar com o emocional, de você ver que a pessoa está precisando daquele imóvel, que você vê que ela está fazendo de tudo para pegar aquele imóvel. Muitas vezes não tem a renda necessária, muitas vezes não está compatível com aquele financiamento. Então existem dificuldades específicas. Depois ali a classe média também tem a sua dificuldade. Existe o alto padrão. O alto padrão, a dificuldade muitas vezes é você chegar no cliente do alto padrão e também talvez a parte de eles questionam mais, eles fazem questões muito mais complexas, né? Até mesmo da área política, da área econômica. Eles basicamente eles já sabem a resposta e te perguntam para te testar, para saber é com ele mesmo que eu vou negociar ou não? Eu estou falando com qualquer um, com um aventureiro. Então, tem de tudo no mercado. Tem de tudo. Para vocês que não sabem, o Cláudio, ele é especialista em imóveis de alto padrão. Então, Tô para
médio alto. Médio alto. Médio alto. Ah, o padrão ali, a conversa é diferente, né? É diferente. Bom, o que, que as pessoas de alto padrão, médio alto padrão, mais buscam na hora de comprar ou alugar um imóvel? Ou o que elas, assim, tipo, olha, eu quero comprar isso aqui, mas eu não quero que tenha, sei lá, barulho. Olha, grande parte dos. Porque ainda vamos separar em duas partes, né? Perfeito. Tem o investidor Uhum. e o morador. Então, o investidor, ele quer algo que te dê liquidez, que ele possa, daqui a alguns anos, vender e ganhar um pouco em cima disso, ou que ele possa alugar. Normalmente, essas pessoas, elas buscam segurança. Elas buscam segurança, elas buscam um condomínio fechado, um bom apartamento. Quanto menos gente, no caso de prédios de apartamento, né? A gente fala de condomínios verticais. Condomínios verticais, eles pensam assim, quanto menos pessoas estiverem morando, melhor. Então, quando você vê ali 4, 5, 6 torres, tem procura bastante. Mas tem gente que fala, é muita gente para eu estar por perto. Com relação aos itens de lazer, com relação a elevador, tipo de elevador. Então, o morador desse prédio pensa nisso. O investidor, ele já não se preocupa tanto. Então, tem investidor que chega e fala assim: eu não quero nem saber o que tem na área de lazer, eu quero saber do preço do metro quadrado. Outros, eles já pensam diferente. Ah, eu me interesso bastante na área de lazer, porque na hora de eu alugar, eu vou ter mais facilidade de alugar, porque vai ter pessoas que exigem a área de lazer. Então, não existe uma regra. Não existe uma Entendi. regra. Beleza. Hilary, se qualquer coisa você levanta o braço, tá? Se quiser falar comigo. Beleza. Tá, então eu já sei que as necessidades elas são das mais amplas, cada um busca alguma coisa que lhe agrade, né? Que é o objetivo principal, até porque é uma transação considerável, né? São valores expressivos e por muitas das vezes coisas que levam tempo, né? Até porque uma construtora, ela faz aqueles loteamentos e começa a vender os terrenos, correto? Isso. E agora eu te pergunto, vale mais comprar direto na planta ou depois que o imóvel já estiver construído? Isso depende muito da situação em que o comprador se encontra naquele momento. Por exemplo, um apartamento na planta ou um terreno, depende do que a pessoa está buscando, ela, ela vai pagar com muita facilidade. E se ela pegar bem no início, exatamente nos primeiros meses, vamos dizer assim, né? A gente chama de pré-lançamento, depois de lançamento. Esse lançamento ele fica aí por um período que não existe regra, né? A construtora ou o incorporador quem define. Só para a gente tratar aqui, incorporador, quando é terreno, normalmente a gente chama de incorporador, né? Ele está incorporando aquele ambiente em lotes. E também em parte de vertical é a mesma coisa. Existe o construtor e o incorporador, ou os dois são a mesma coisa, porque o incorporador ele pega o terreno, constrói, depois ele retribui, ele devolve, né, para o dono do terreno uma parte em imóveis, porque chama incorporador e construtor. E às vezes são pessoas diferentes, a maioria das vezes é a mesma pessoa, incorporador e construtor. É só uma diferença que existe entre os dois aí, pouca gente sabe. Mas enfim, no começo é muito mais em conta. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você comprar ele ainda na planta. Tudo depende do momento. Então, se você, a maioria das pessoas não tem esse dinheiro para pagar à vista ou para fazer um financiamento, hoje para você fazer um financiamento, a taxa de juros não é tranquila. Ela é uma taxa de juros, se for lá na faixa de Minha Casa Minha Vida, 4,5% por ano. Se for acima, uma faixa diferente do Minha Casa Minha Vida, ela pode chegar de 9% a 11%, em média, é o que temos aí nos últimos meses. Então, a pessoa normalmente ela precisa de uma entrada maior. O financiamento nada mais é do que pegar lá o valor do imóvel,
o correspondente bancário vai fazer ali as contas e você não pode usar mais do que 30% do seu salário para mensalidade. Isso considerando ainda se você já não tem uma dívida, carro, faculdade e outras coisas mais, que é o correspondente bancário quem vai definir isso contigo. E vai poder fazer essa pesquisa mais acertada. E aí, considerando o que você pode dar de entrada, é que vem o resto da matemática. Ou você pode, não, o que você pode adentrar, o que você pode pagar por mês, aí que vem o resto da matemática. Bom, se eu posso dar só R$ 1.000 por mês, em algum lugar tem que cair o restante do dinheiro. Então, provavelmente é na entrada, ou só pode fazer em 360 meses, 400 Uhum. meses. Então, a entrada é o que pega. Se a pessoa não tem um valor de entrada suficiente para fazer um financiamento e pegar um apartamento pronto, vai pro apartamento na planta. Vamos falar de apartamento que é mais fácil de falar. Perfeito. Isso aí, por que é mais barato? Lá no começo, o empreendedor ele está precisando, o empreendedor que fala o consultor, ele está precisando, teoricamente, levantar verba para subir o prédio. E aí ele faz nos primeiros meses, ou até muitas vezes até nos primeiros dias, né? Durante 15 dias a gente faz um valor de pré-lançamento. E aí sai um valor muito em conta, muito sujo, muito bacana mesmo. E ao longo do tempo vai subindo essa tabela. Pode acontecer, eu já vi acontecer, de um prédio ser lançado a um determinado valor e no dia da entrega dele ele já ter subido em torno aí de. Houve caso de 16%, já vi caso de próximo a 30%, então tudo depende da economia no momento. Mas ainda vale a pena. Você não tem condições de bancar uma entrada alta, pegar um apartamento Uma no das coisas, imóvel no começo, né? Vamos dizer assim. uma das coisas que mais rentabiliza são terrenos, né? Existem muitas pessoas que Ele investem rentabiliza, nisso. mas depende do local, ele pode demorar muito. Então Uhum. depende do. Se for muito afastado, ele vai demorar muito porque a infraestrutura comercial não chegou ainda. Mas ele é o que mais rentabiliza, tem muita dúvida. Perfeito. Diga, microfone? Tá. Tem que trazer mais. Puxa o microfone mais próximo aí. Cabo dele? Vai dar uma. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. E agora? Tranquilo. E Tá aí, se tranquilo o melhorou? microfone dela? Perfeito. Bom, vamos voltar aqui para a linha de raciocínio já, né? A parte técnica já foi ajustada aqui. Eu andei pesquisando aqui, né? De 2023 aqui, houve um aumento de 18,9% em vendas no mercado como um todo, né? E o mercado imobiliário cresceu 22,2% em volume e 24% em valor. Você acredita que agora, em 2024, esse número ele mantém, ele sobe, ele desce? Eu acredito que ele aumenta. A parte de vendas, pelo que eu venho sentindo no mercado, está tendo procura, mas assim, uma venda, ela pode. Não estou falando só, que nem você comentou no começo, mas você vai comprar um apartamento na planta e ela demora muito. É em torno de 3 anos aí, né? 36 meses. Um apartamento, ele normalmente ele começa as vendas com 40 meses antes da entrega, justamente para facilitar o pagamento. Ele começa com 40 e poucos meses, fica um ano, 10 meses parado a construção, e aí ele leva 36 meses para construir. Essa é a média de um apartamento bem construído aí, mas dá para fazer até em 24 meses, dependendo do tamanho. Os terrenos a mesma coisa, até fazer todo o loteamento, então leva toda essa demora. Mas vamos falar de imóveis prontos agora. Uma venda, ela pode levar desde 3, 4 dias, que já é quase que um milagre, até um ano e meio a negociação. Muitas vezes o cliente chega para mim, gostou do imóvel que eu ofereci para ele, mas o que a gente não sabe, quanto tempo que ele já está buscando esse imóvel, quanto tempo ele está se preparando. Porque no primeiro momento a pessoa vai, busca um imóvel, vê que não tem condição, eu estou imaginando isso, né? Uhum. Ela vê lá, não, eu não tenho condição de me preparar. E ela vai galgando, até que chega em um ano e meio, ela consegue esse imóvel. Então, assim, para esse ano aqui, eu tenho visto muita gente
pesquisando, fazendo muitas perguntas, fazendo simulações, fazendo análises. E essas pessoas, elas podem ser que em 2, 3 meses elas comprem, mas pode ser que ela só vai comprar lá no final do ano, no segundo semestre, quando ela realmente estiver financeiramente preparada, quando ela estiver no momento dela. Então, a sua pergunta, se eu acho que vai estabelecer, se vai estabilizar, se vai melhorar, sim, vai melhorar. Nós estamos aí com uma taxa Selic, que é quem regula a taxa de juros, né? Uhum. Taxa Selic diminuindo, na teoria, diminui a taxa de juros geral no mercado. Mas a taxa de juros do financiamento bancário, quando a gente olha, quando a gente vai fazer uma pesquisa comparando a taxa de juros Selic e a taxa de juros do financiamento imobiliário, ela não afeta tanto assim. A taxa Selic pode cair 4, 5%, mas a taxa de juros vai cair lá 2, 3%. É uma similaridade que não anda 100% junto, mas diminui um pouco sim. Isso faz com que as pessoas busquem mais imóveis. Busquem mais imóveis, busquem investir. Até mesmo os investidores que têm dinheiro no banco, chega esse momento, eles falam assim: bom, meu dinheiro não está rendendo no banco, eu vou agora aplicar em imóveis. E não que ele vai aplicar em imóveis de alto padrão, ele pode aplicar no imóvel pequeno, de 200, 250 mil, para rentabilizar. Depois ele vende esse imóvel. Isso acontece bastante. Com relação a valores de imóveis, vai aumentar os valores. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente costuma falar assim, não é papo de vendedor. Quem quiser pagar para ver, espera um pouquinho que vai ver. Os valores vão aumentar. Por quê? Com a queda da taxa Selic e a queda de juros, a busca por imóveis vai aumentar como ela está aumentando. Com a busca em alta, é o mercado. Mercado como qualquer outro produto. Tem mais Uhum. busca, o que vai acontecer? Vai Vai aumentar os aumentar o valores dos preço. imóveis porque está tendo mais gente procurando. E quem deixar para depois vai pagar um pouquinho mais caro, sim. Isso já é perceptível. Já Entendi. vem ocorrendo nos últimos meses, a gente tem percebido. Como é que você faz para conseguir esses imóveis? É, é uma licença que você tem para vender juntamente com as incorporadoras, construtoras? Todos. O que é bom, se tiver aqui proprietários, o que é bom prestar muita atenção são nos falsos corretores, que infelizmente existem muitos. Muitos, muito, muito no mercado. E a maioria dos prédios e os proprietários hoje, eles não, eles não buscam o registro. Saber se a pessoa realmente está registrada ou não. Então, assim, você perguntou se eu sou. Se a gente tem um cadastro. É. Primeira coisa, o corretor de imóveis tem que ser corretor de imóveis e credenciado pelo Conselho Regional de Corretor de Imóveis, que é o CRES. O CRES é um órgão federal. Para você entrar nesse ramo do corretor de imóveis, você faz um curso técnico de transação imobiliária. Com isso já basta para você fazer para você ter a habilitação, né? Não a Uhum. habilidade, a habilitação. A habilidade você vai ter com o tempo e com outros cursos e outros treinamentos paralelos que tem bastante aí na web. E, e aí, com esse Cresce em mãos, a gente consegue se cadastrar em diversas construtoras. Algumas construtoras não basta você ter o Cresce físico, né, que seria o corretor autônomo, você precisa ter o Cresce jurídico, e aí sim é uma pessoa jurídica, é uma empresa, como é no meu caso aqui, até aproveitando a oportunidade, minha imobiliária ela fica aqui em Tremembé, na Estrada Nova, no final eu deixo aí o endereço certinho, e a gente precisa ter essa credencial para se cadastrar com os imóveis. A maioria das construtoras elas exigem contrato social, exige tudo que uma empresa idônea tem. Ela exige, porque é um assunto muito sério. As construtoras não podem pôr qualquer pessoa para vender, né? Não posso chegar lá e falar, eu sou corretor. Não, ela tem que ter essa credencial. E é muito perigoso, né? Os prédios hoje em dia que eles não pedem. Eles não pedem o Cresce do corretor. E eu posso ser um falso corretor, pode ser um bandido que estão entrando no prédio. São cuidados que precisa ter. Então, sim, temos esse credenciamento.
É Perfeito. necessário ter, na verdade. É, Obrigação. como você falou, né? É importante para resguardar ambas as partes, tanto as pessoas que estão empregando quanto as pessoas que estão Comprando. comprando, né? Né? Que realmente são valores muito expressivos. Existe um limite que você de cartela de loteamento assim, ou não? O quanto você conseguir pegar para vender e Cara, alugar, no caso? não existe um limite. O céu é o limite. Não existe um limite. Ah, Agora assim que é bom, hein? você tem que ter uma noção também de até quanto você consegue abraçar. Então não adianta, de repente, eu pegar aqui 300, 400, 500 imóveis, mas se eu não tiver condições de dar suporte para eles. Porque o que acontece em algumas imobiliárias grandes, isso não porque eu tenha passado lá, mas eu tenho ouvido isso muito de clientes, sabe? Eles dizem assim: eu coloco lá e meu imóvel vira item de prateleira. E isso é um problema. Então, algumas imobiliárias grandes não perceberam esse problema, né? É item de prateleira, o proprietário fala. Isso não é legal. Então, não adianta. Para mim, não é meu foco crescer exponencialmente a um curto prazo. Eu quero crescer organicamente, mas não a curto prazo, porque eu preciso dar atenção para os clientes que eu tenho. Eu não falo de cliente comprador, eu estou falando do cliente proprietário. E ambos são meus clientes, mas o cliente proprietário, ele confiou o bem dele para mim. E eu tenho que tratar ele com o mesmo respeito que ele teve comigo ao me contratar. E por falar em contratar, sim, é tudo por contrato. Eu faço um contrato de captação, né? Preencho lá uma ficha de captação com o proprietário, a gente coloca os termos que a gente ajusta, os termos de negociação, e fica tudo transparente. Quanto mais transparente, melhor. Né? Também eu tava pensando aqui, porque você tem que fazer visitação com os clientes nos imóveis, Sim, certo? sim. Então, demanda tempo, esforço, já tem o custo, né, de você se locomover até lá. Então não tem como você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá pra falar. Não tem como. Faz mais sentido ainda por você ser especialista em alto padrão, né? Então, assim, o comprador de alto padrão, ele sabe o que ele quer, ele teoricamente já tem condições financeiras para já fechar uma negociação, por mais que ela demore algum Aham. certo tempo, né? E me corrija se eu estiver errado, são menos menos viagens que você faz, Ó, tudo depende. certo? Às vezes pode visitar vários empreendimentos, sim. Mas o ideal é você ter uma conversa muito sincera entre as partes, né? E eu entender exatamente o que a pessoa quer. A parte mais difícil nessa profissão é exatamente essa. É você conversar com o cliente. Agora eu falando de comprador, eu conversar com o cliente comprador, entender exatamente o que ele precisa e ele confiar em mim e me falar toda a verdade de tudo que ele precisa. E algumas vezes já aconteceu do cliente falar que eu quero isso, na hora que eu vou e mostro isso, não é bem isso que eu quero isso. Então a gente precisa estabelecer essas necessidades do cliente, ele precisa entender as minhas dificuldades, que eu também não sou um guia turístico, né? Eu sou um corretor de imóveis, eu não posso ficar guiando ele pela cidade só. E ele entender, confiar em mim. Ele Uhum. confiou, passou para mim o que ele precisa, eu certamente vou encontrar, mas ele precisa ser sincero. E muitas vezes as pessoas não são sinceras, não porque não querem ser sinceras, mas porque tem medo de expor a realidade, porque eu estou falando em dinheiro, né? Então muitas vezes as pessoas não querem. Então demora um pouco, eu chamo isso de namoro, né? Demora um pouco esse namoro até a gente conseguir chegar Entendi. Então, primeiro num acordo. começa trocando mensagem no WhatsApp, aí depois vai para uma foto, aí resolve Existem vários métodos. fazer um Existe encontro a pessoal. mensagem, existe o telefonema, já teve caso de vídeo, né? Você fazer um vídeo com a pessoa, é,
Eu teve caso até de eu mostrar o apartamento por vídeo para a pessoa. Ah, eu não posso estar aí agora. Você consegue fazer um vídeo? Aí você tem que ir lá no imóvel, fazer um vídeo. Uhum. Então, algumas pessoas pensam que a função do corretor de imóvel é só ir lá e ganhar uma certa porcentagem, tá tudo bem, mas não é isso. Tem muita coisa por trás que, que, que gera o custo da empresa, né? Abrir a empresa não é só colocar uma placa na porta e uma cadeira e um computador, não. Né? Até porque, assim, não é todo dia que acontece venda, né? Não. O corretor de imóveis ele tem que estar preparado para meses sem venda. Ele pode vender, o corretor de imóveis ele pode vender, mesmo trabalhando em imobiliária, não é só o empreendedor, não. Ele pode vender hoje um ou dois imóveis, mas ele tem que entender que os 2 ou 3 próximos meses não ter venda nenhuma. Então, essa é um aprendizado grande que eu tive da saída do CLT para o empreendedorismo, né? É saber que isso é uma realidade e como controlar a sua vida financeira considerando esse fator. Esse aí eu tenho certeza que é um dos maiores desafios para qualquer Qualquer empreendedor, empreendedor. qualquer. É não queimar o que entrou no caixa, né? Manter para que aquilo não se esvaia nos próximos meses. Porque um dos erros muito comuns que eu vejo por aí justamente é isso. Entrou dinheiro, a pessoa, pum, já queima. Já queima e tem pessoas que acham que hoje eu vendi uma comissão boa, tá? Vou pegar o navio e viajar. Meu, quando voltar, vai voltar e pode ter problema. Assim como pode ser um corretor que não vai ter problema e vai vender todos os meses. Mas tudo depende. E pode ser que você venda um imóvel hoje e não é assim. Eu tô aqui conversando com você, ó Marcelo, você quer comprar esse imóvel aqui agora? Você vai comprar, você vai pagar. Mas o seu pagamento não vai chegar para mim hoje. Ele vai chegar para mim dependendo do financiamento. Se for pegar FGTS, vai chegar para mim daqui 45 dias, daqui 60 dias talvez. Se você trabalhar para uma incorporadora, para um empreendimento de terreno, você vai querer vender para a pessoa, mesmo que ela fale, olha, Claudio, eu posso pagar financiado a entrada. Eu posso financiar em 36 meses? A construtora vai financiar. E dependendo do acordo que você fizer lá, você também vai financiar a sua comissão. Então, tudo tem o seu custo. Perfeito. Tudo tem o seu custo. Na sua visão, o que um corretor ele precisa ter para ele ser bom? Olha, o corretor para ser bom, isso é um item um pouco difícil de falar, né? De definir a palavra bom. Mas uma das coisas é exatamente a palavra bom no sentido de bondade. O cara tem que ser bom. Ele não pode ser um cara que. O corretor ele não pode trapacear. Ele tem que ser uma pessoa honesta. Porque existem muito jeitinho brasileiro no mercado, em qualquer mercado, não é no corretor, né? Mercado de vendas sempre existe. E ele tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa transparente. Outra coisa, não é só fazer o cursinho lá de TTI, que é o Transações Técnico, Transações Imobiliárias, e achar que eu já sou o corretor super mega. Não é. Uhum. Tem que fazer cursos. Então, você quer entrar para o ramo da locação, não é simplesmente chegar lá, pegar o imóvel, alugar, sem conhecer a lei do inquilinato, sem conhecer o Código Civil e até mesmo o Código do Consumidor. Eles estão todos linkados dessa profissão. E o corretor, ele sabe, quando ele se forma, e ele responde cível e, dependendo do problema, até criminalmente, depende do que ele faz. Então, tem muito corretor também que não estuda, não faz curso de especialização. Eu acabei de falar da locação, mas tem também o mercado de alto padrão, tem o mercado financeiro, para entender bem essa logística aí das taxas de juros, como funciona, como não funciona. Quando você pega o mercado Minha Casa Minha Vida, você vai ouvir falar muito do evolução de obra. É uma coisa que não é simples de explicar, mas ela existe, ela é necessária e ela não é prejudicial. Ela é algo bom dentro da negociação. Mas o cliente, ele vai falar, poxa vida, eu já estou pagando a correção, né, que é o tal do INCC, já estou pagando a prestação do apartamento, da entrada,
E estou pagando também uma evolução de obra, estou pagando 3 parcelas e não consegue entender isso. Você tem que estudar para entender. E nada melhor do que você, corretor, explicar isso diretamente e não ter que ir lá e chamar o seu gerente para explicar, né? Então é o estudo. É sempre estar estudando, sempre estar antenado, ver os assuntos imobiliários. Está cheio de gurus, de pessoas especialistas no YouTube que dá para a gente entender, né? Eles contam as coisas ruins que já aconteceram com ele, né? Os cases Uhum. de sucesso, assim como os cases que não foram tão sucesso assim. E aí a gente vai aprimorando a profissão. Falando em case de sucesso, conta pra gente um case de sucesso. Nossa, Ou, né, dos vários aí que você tem. são 10 anos de profissão, né? Então eu já tive alguns cases de sucesso, teve alguns que foram bem demorados. Eu tive um apartamento que eu levei, sem brincadeira, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 7 meses para vender. É bacana, porque o cliente ele se manteve comigo até ele comprar, né? E tem também clientes que eu vendi um imóvel há 5 ou 6 anos atrás e ainda hoje ele me procura. Ó, hoje eu tô precisando vender, hoje eu tô precisando alugar um galpão ali que eu vou abrir uma empresa assim, assim. Ai, eu acho isso bacana. Para mim, case de sucesso é você manter o cliente. O case de sucesso para mim não é vender o imóvel. Eu vendi o imóvel, é um case de sucesso. É um case de sucesso. Mas para mim, o case de sucesso é o cliente se tornar não vou falar amigo, porque não é amigo, mas ele se tornar um parceiro por muitos anos. Então ele retorna, ele conversa comigo, ele tem alguma questãozinha lá. Cláudio, a mensalidade venceu, tal, não estou conseguindo, o que você pode fazer? Então, para mim, isso é um case de sucesso. É ele manter essa confiança comigo há muitos anos. Existem, claro, aqueles clientes que compram com você e viram as costas você nunca mais vê. Por mais que você tente. Mas case de sucesso para mim é esse retorno, essa amizade, essa parceria no sentido do cliente comigo e ele indicar, né? Eu tenho cases de sucesso bacana de indicações. Uhum. Então isso é bem bacana. Essa é a parte boa da profissão. Eu acho que isso é um bom retorno. Além do financeiro, isso é um bom retorno. Você vai colecionando histórias, aí quando as pessoas vão querer fazer uma outra transação dessa daí, já sabe a quem recorrer, né? Pô, deu certo uma vez, já tem aquela confiança já de não ter que Você não deu problema ir para para outro ele, lugar, né? né? Você tratou a pessoa bem. Você entende? Eu já peguei cliente que falou para mim. Parece que vocês, corretores, não entendem o que a gente fala. A gente fala A, vocês querem empurrar o B. Como qualquer vendedor que eu vejo por aí que quer empurrar, né? E aí eu tento não empurrar. Eu tento primeiro entender a necessidade. Eu entendi a necessidade, eu vou fazer o possível para mostrar e para entregar para esse interessado, futuro proprietário, exatamente o que ele quer. Ou algo muito próximo, porque o exatamente muitas vezes não existe, né? Uhum. Mas muito, muito próximo do que ele quer. E se for o caso e necessário de ele ser tão exigente, eu falo para ele: essa casa que você quer, ela não existe. Mas o terreno onde você vai construir essa casa, eu tenho para você. E seguir, tentar mudar o foco do pensamento dele e mostrar: olha, é melhor você construir nesse momento. Tudo depende. E mostrar as dificuldades da construção também, né? Isso e tudo isso. Como que você faz para se manter atualizado? Você falou que, bom, são vários cursos para vários segmentos, né? Para onde você quer mirar ali o canhão e atirar, você vai, faz curso, você se especializa. Tem a parte do mercado financeiro e a parte política, né? São Uhum. as leis que vão mudando. Isso é. Você faz um ou mais cursos por ano? Como que funciona? Olha, o ideal é fazer mais. Eu já passei por Minha Casa Minha Vida, já passei por médio padrão, passei por alto padrão. Tô começando na área da locação, que não era não fazia parte do meu escopo até algum tempo atrás. Então a gente vai se especializando aos poucos. Para eu chegar nesse nível de médio alto padrão, além de passar por imobiliários que me deram essa oportunidade, eu também trabalhei com construtora de alto padrão, com imóveis de altíssimo padrão.
E eu fiz, no ano passado, eu cheguei a fazer uma mentoria lá em São Paulo, na Faria Lima, com imobiliária de altíssimo padrão, com, pra você ter uma ideia, eles têm a sede ali na Faria Lima, mas eles têm unidade lá em Alphaville, eles têm unidade em Nova York, eles têm unidade em Campinas. Eles não são pequenos, eles são realmente especialistas. E eu consegui contato com eles, conversei com eles, fui até a empresa. Lá a gente faz uma imersão a cada 4 meses, mais ou menos, né? Imersão é passar algumas horas do dia, um dia inteiro ali, e ele trazendo todas as novidades que existem no mercado, técnicas de negociação, o que você deve falar com o cliente, o que o cliente é exigente, porque eu estou falando uma pessoa que lida com imóveis de 70 milhões, de 100 milhões, não é como o nosso mercado aqui. E também, além da mentoria, então, são investimentos altos que você faz. Não é coisa simples, não. Fiz mentoria com esse pessoal. Faço o. Atualmente eu estou fazendo não chega a ser mentoria, é que eu tenho 3 aulas de mentoria envolvida. Uhum. Mas um curso com uma pessoa lá do Rio de Janeiro, especialista em locação. Então, tudo sobre locação, legislação, o que fazer, o que não fazer, não colocar no contrato, não colocar no contrato, também faço. Já fiz outros cursos com a parte cartorária também, porque a parte cartorária, o corretor de imóveis, ele precisa pelo menos saber o básico de uma escritura, uma matrícula, precisa saber o básico. Então não é simples, né? É simples quando você é um corretor de imóveis e trabalha no imobiliário. Isso é simples, não? Porque quem faz tudo é o corpo, como que fala? O suporte, né, da Uhum. imobiliária. Todo aquele suporte da imobiliária. Mas agora que eu sou a imobiliária, eu tenho que saber tudo isso e ter um suporte por trás. Sim, eu tenho o meu departamento jurídico, eu tenho o pessoal que está iniciando ali no marketing, eu tenho o pessoal que tem contatos com os bancos, eu tenho contato direto com os gerentes do banco quando eu preciso, eu só ligo lá, pergunto. Então muda tudo, né? Muda tudo quando você é o empresário. É diferente. Tá bem articulado isso aí, né? Já vejo ali a parte do escalar o negócio em si, né? É interessante você ter vários especialistas ali para te auxiliar em Sim. qualquer Não área. é só pegar, como eu falei no começo, eu abri uma sala, coloquei minha mesa, meu computador, uma maquininha de café, vou receber os clientes aqui, tudo bem. É muito complicado a parte do contrato. Eu conheço alguns corretores que eles pegam vários contratos ao longo da vida aí que ele viu, ou pega na internet, essa cláusula, pum, manda, tá tudo bem. Mas, se vier um problema no futuro, quem vai avaliar aquilo lá é um advogado. E hoje em dia, se você não é um advogado, se você não entende realmente daquele assunto, você pode colocar uma vírgula no lugar errado, que ela vai dar uma interpretação, e aí entra no que existe uma lei que rege o corretor, né? Eu esqueci o número da lei aqui agora, mas que o Cresce nos mostra. E ela fala que você vai responder civil e criminalmente por qualquer problema que der. Então você pode, de repente, entrar numa dívida absurda no futuro, pegar um imóvel que não poderia ser vendido porque tem alguma pendência lá atrás. Você pode não analisar as documentações necessárias, que são muitas documentações que você tem que analisar. Não só Serasa, Score, CPF do cara, isso aí é o menos, né? Isso aí qualquer lojinha de 1,99 faz para Uhum. você. Mas existem certidões, existem coisas da Receita Federal, trabalhista, existem muitas coisas que nós temos que fazer. Se você tem uma assessoria jurídica que faz isso para você, você já está garantido. Não que você esteja garantido, mas você está melhor garantido, Sim, você está sim, sim. mais assessorado. E eu só faço com assessoria jurídica, eu não faço nada sozinho. Quem cair no meu escritório, quem vier me visitar, quiser trazer um imóvel para mim, pode saber. E a assessoria jurídica, você não vai ver o meu advogado ali sentado comigo, mas a assessoria jurídica, ela existe. Dentro do seu ecossistema, você tem parceria com arquiteto, design de interior ou esse segmento não faz Sim, parte do escopo?
a gente faz parcerias, né? Por exemplo, eu tenho alguns arquitetos que eu trabalho, não que eu trabalhe junto, porque eu não tenho nada com esse arquiteto, mas assim, eu venho no imóvel, esse imóvel, o cara vai precisar fazer tudo nele agora. Eu indico alguns arquitetos que eu tenho de parceria, sim. Assim como os arquitetos indicam o meu trabalho para alguns clientes. E acontece muito do arquiteto fazer uma casa, saber que essa casa vai à venda e ele também trazer para mim e tentar fazer esse elo. Acontece, não é assim uma frequência muito grande, são muitos arquitetos que eu tenho contato, né? Nesse meu ramo, eu conheço vários, mas a gente tem ali uns 3 ou 4 que tem mais afinidade e a gente forma assim uma parceria. Porque isso aí não, eu não chamo de parceria, é o network. Uhum. Então é o network. Eu indico alguns imóveis, eles me indicam outros e é assim que funciona. É bem bacana esse network nosso. Onde que você vê a sua empresa daqui a uns 5 anos por aí? Eu enxergo que ela vai existir ainda, sim. Ela é nova, ela tá aí próximo de um ano, é muito nova. Apesar de eu estar há 11 anos no mercado, a empresa não completou um ano de vida ainda. Mas como a empresa sou eu, então eu considero que ela tem 11 anos. Mas a empresa CNPJ ela não tem um ano. E em 5 anos eu creio que ela já vai estar posicionada no mercado, porque o posicionamento no mercado ele não é fácil, ele demora, né? Eu pude perceber isso aqui em Tremembé, porque o meu foco era sempre em Taubaté. E aí, quando tentei entrar em Tremembé, eu percebi que houve como que diz? Cidade pequena, eles gostam de trabalhar com o pessoal já da cidade, mais antigo e Uhum. tal. Mas isso tudo a gente vai galgando. Então eu já tenho imóveis, não só Taubaté e Tremembé, eu tenho Pinda, eu tenho já alguns imóveis tenho lá em Campos do Jordão. Tenho também empreendimentos em São José dos Campos, empreendimentos de lançamento, assim como também imóveis usados. Não em quantidade, porque o deslocamento também não compensa tanto, mas eu tenho sim. Então você vê que a empresa ela já está começando a lançar braços em outros locais. E daqui 5 anos ela vai estar bem estruturada. Hoje eu estou no momento de estruturação. Ela vai estar bem estruturada. Eu já vou estar com alguns corretores provavelmente trabalhando comigo lá e é isso aí. A ideia é crescer. Com todo esse know-how que você mostrou aqui, que você já tem, você tem algum curso? Você dá algum tipo de mentoria? Ou você não pensa nisso? Não penso nisso ainda. Porque, na minha visão, primeiro que eu preciso aprender um pouco mais. Eu tenho sim um know-how, eu tenho um conhecimento, poderia até dar um curso, mas eu ainda não encontro um espaço na agenda para isso. Porque se a pessoa vai dar um curso, eu entendo que dar o curso é legal e vai me monetizar bem. Mas para eu dar um curso, eu vou precisar e eu quero me dedicar a esse curso, me dedicar a tirar as dúvidas, me dedicar e dar um curso hoje em dia online. E para ter online, eu preciso ter uma estrutura online também. Então eu vou desviar o meu foco principal, que são as minhas vendas e as minhas locações. Então, por essa razão, nesse momento eu não posso dar curso. Mesmo que eu fosse um expert aqui, eu não posso dar curso hoje, porque eu não tenho estrutura para isso ainda hoje. Mas quem sabe eu coloco isso aqui na minha anotação dos até 5 anos, né? Isso Pô, aí interessante isso é uma daí, coisa cara. bem interessante, mas não para esse momento. Eu precisaria ainda estruturar mais, porque eu estou estruturando organicamente uma empresa. Ela é uma empresa, apesar de pequena, ela é uma empresa que ela está em crescimento. Ela é uma empresa que, para você crescer organicamente, crescer com honestidade, crescer com transparência, os passos não são curtos. São passos bem. Não é isso que quer dizer. Não é fácil, não é rápido, né? Então você tem que ir devagar É e igual a vai subindo. construção de um loteamento, né? Sim, Vai se o ali, primeiro loteamento prepara o demora. terreno, vai construindo, vai pegando ali os insumos ali para fazer até chegar no momento da entrega da chave. E você vê loteamento, o pessoal de loteamento fica louco da vida, que ele compra o loteamento e não é igual o prédio que. Hoje subiu um andar, subiu dois, subiu três, parece que a obra tá parada. Não, mas é porque o pessoal tá trabalhando lá dentro, tá pintando e tal.
Mas o loteamento, ele fica ali parado. Aí vem aquelas máquinas e só limpa, ou tira aquele mato. Daqui a pouco vai fazer a tubulação, aí chove, para. Então a gente olha o loteamento e fala, meu, não vai sair nada daí. E daqui a pouco já tem poste, já tem asfalto, já tem iluminação, já tem morador. E é a vida é assim, a vida não é no de repente, né? Não, isso aí acontece e eu mesmo tive essa sensação, porque aqui próximo, aqui, existem alguns, né? Uhum. E teve um em específico que eu passei várias vezes na frente e eu olhava assim e falei, eu acho que isso aí faliu. Não vejo movimento, não vejo nada, tá tudo parado, não vejo casa, não vejo nada. Assim mesmo. Aí, hoje em dia eu passo ali na frente, eu vejo tudo As coisas, estruturado, eu falo, estruturado. caramba, olha só como que funciona o mercado E essa é disso, a né? vantagem. Se você tivesse condições lá quando você achou que é um matagal, não vai acontecer nada aqui. Comprasse aquele terreninho ali naquele período e tivesse paciência para esperar e ver a rentabilidade, hoje, com talvez uns 5 anos depois, já está completo esse condomínio, provavelmente. Você falou aqui perto, conheço tudo por Uhum, aqui, eu imagino um ou outro que possa ser. exatamente. Então é assim que funciona. Você pega aquela região do Taubaté Shopping, aquela região do Village, por exemplo, e dá nada para aquilo lá na época que lançou. Ficava aquele standzinho lá, parecia que era brejo, tufa, sei lá como que era, mas ninguém dava nada para aquele Village que na época estava em torno de R$ 36.000 um lote, sei lá, de 400, 500 metros, não importa. Era 36 mil um lote em 1998, 2000, sei lá. Hoje você está pagando quase 800 mil no terreno. E já não tem, né? Então o que eu quero dizer assim, demora, demora, mas rentabiliza. Tem alguns que existe um loteamento aqui na cidade e ele subiu, eu não vou saber falar em porcentagem aqui agora, mas de 2022 a 2024, só 2 anos, aquele mesmo lote, a pessoa pagou um valor X, hoje ela tá. é, o valor dele é 100 mil a mais. 2 anos, o loteamento fechado. E não está pronto ainda. Ele não está pronto. Ele vai ficar pronto no final do ano, para depois alguém começar a construir, para você só morar lá em final de 2025, talvez. Uhum. Mas em um ano ele rentabilizou 100 mil. Isso aí deu quase na conta. Na conta que eu fiz ali, ele deu cerca de 26%. Um ano, 2 anos. 6% em 2 anos. É muito bom. Então vale muito a pena a pessoa comprar. Quanto mais no começo, melhor. Rentabiliza muito e é um tipo de investimento ao qual demora, né? Demora, Ter o tempo natural das coisas acontecerem, mas seria muito mais interessante do que, por exemplo, uma poupança. Você colocar um dinheiro Não, numa com poupança, certeza. né? Poupança nem se fala. Ninguém fala em poupança mais. Não existe essa aplicação comparado com Uhum. imóvel. E até mesmo no mercado financeiro. Hoje o mercado financeiro tá bom. Tá, não, né? Estava até janeiro. Bom no sentido de quem tem dinheiro para deixar guardado. Mas o mercado está baixando. Então a rentabilidade do mercado financeiro hoje, ela está caindo. E ela está caindo, mas o imóvel não vai cair. O imóvel vai continuar subindo. Então sempre o imóvel é melhor. E eu até falo pro pessoal que compra apartamento na planta, não é o foco o apartamento na planta. Eu acho muito bom o imóvel pronto. Mas eu tô falando das pessoas que não têm essa condição. Então muitas Uhum. vezes a pessoa compra o apartamento na planta, ela tem que pagar aí em torno de 30 a 40% no máximo durante o período de obras, assim como no terreno. Também no período que ele vai ficar pronto, você paga aí uns 40% dele. Depois que vem o financiamento bancário. Se você tiver condições de, na hora que entregar, já colocar um piso, deixar ele bonitinho, colocar uns móveis nele e falar, vou alugar, pode acontecer, e a maioria das vezes acontece, de o valor da locação pagar o seu financiamento que você vai fazer daqui para frente. Se você não for usar esse imóvel e você conseguir de fato locar, você paga o quanto
no seu imóvel, você pagou 40% do valor final dele. E 40% você pagou ali durante a obra. Sim. Alugou e financiou. O aluguel vai pagar o financiamento. Na verdade, você só investiu os 40% ali. Ó. Então, se a pessoa pensar nisso, ela compra a planta. Mesmo não precisando. Porque no pessoal de Minha Casa Minha Vida, compra porque precisa. Precisa para morar. Mas o investidor, ele faz isso. Ele compra na planta, paga esses 40% e ó, quando precisa financiar, o aluguel vai pagar Dá ele. E destino lá e vale depois é muito a lucro. pena. Vale muito a pena. O imóvel sai Show. barato no final das contas. Qual que é o seu maior sonho? Meu sonho, olha, se eu envelhecer com saúde e não precisar parar de trabalhar, lógico que se eu tiver uma grana, eu posso reduzir o ritmo de trabalho, mas eu penso em nunca parar de trabalhar. Então, se eu tiver saúde para continuar trabalhando, para fazer isso que eu gosto, eu já estou satisfeito. Porque o trabalho é que vai realizar meus sonhos. O trabalho é que vai me trazer viagens, o trabalho que vai trazer fala, para a família. Tipo um legado? Não legado. Eu falo assim, eu viver bem com a minha família, eu poder Ah, passear, sim, eu tempo de poder. qualidade. Qualidade. Então, o meu trabalho é que vai trazer a qualidade para minha família. Não Uhum. adianta falar assim, ó, o meu sonho é ter um apartamento em Ubatuba, o meu sonho é ir para a Europa, ou então. Uhum. Não, é o meu trabalho que vai trazer tudo isso. Então, o meu sonho é que eu mantenha a minha vida em saúde, Deus continue me abençoando para que eu continue me aprimorando nesse trabalho e que esse trabalho vai me trazer todo o resto. Perfeito. Você que tem um contato direto com um dinheiro em escalas elevadas, por assim dizer, né? Ah, Qual que é a percepção que você tem do dinheiro? olha, dinheiro, ao contrário do pessoal falar, dinheiro traz felicidade. Ele ajuda bastante. Ele ajuda bastante, né? Mas assim, se você não souber usar o dinheiro, ele vai embora. E o principal, o dinheiro, ele não pode ser não é o rei, ele não pode ser o dono da sua vida, do seu dia a dia. A gente costuma falar, né, mamon, Uhum. porque o dinheiro, a gente tem que primeiro ter Deus. E Deus vai prover esse dinheiro que a gente precisa. Então a gente não precisa ficar correndo atrás que eu preciso muito dinheiro, eu preciso muito dinheiro. O dinheiro vai vir na medida do necessário, na medida do possível. Se ele vier a mais, você vai desfrutar mais. Mas o que não pode, o que eu acho, o que eu acredito, é que eu não posso só pensar no dinheiro como foco da vida. Então, como quando a gente fala em sonho, a gente normalmente as pessoas falam, eu quero viajar, eu quero ter um carro X, eu quero um apartamento. Isso é dinheiro. Eu estou colocando dinheiro na minha frente, né? E não é isso. Não é isso. Então, o dinheiro, de fato, eu não mexo com grandes quantias de dinheiro, mas eu vejo as pessoas com quem eu trabalho falar desses dinheiros. E essa é uma coisa que eu tive que trabalhar muito também na minha cabeça, porque eu lido com pessoas com dinheiro que, teoricamente, eu nunca teria ou nunca terei, não sei como vai ser. Então é muito difícil para a gente ver isso e falar, poxa vida, mas parece que eles estão dando dinheiro assim, compra um aqui, um ali, tá? É tão simples, né, para essas pessoas. Psicologicamente a gente tem que se preparar e não ficar com essa inveja, né? Falar, poxa vida, por que eu não tenho esse dinheiro? Então, trabalhar, o trabalho vai prover e é dessa provisão a gente realizar nossos sonhos, sem pensar no dinheiro especificamente. Senão, se pensar no dinheiro, você não desenvolve. Uma das coisas que eu não posso fazer é do lado do meu cliente, ele ali falando do imóvel que ele quer, eu fazendo as contas aqui, mas eu já estou pensando no dinheiro que eu vou receber. Isso eu não faço. E é o que a maioria das pessoas fazem. É lógico que eu vou fazer isso depois, no segundo momento, mas não ali, junto com o cliente, eu já estou pensando tal. Porque senão ele percebe. Ele percebe na sua feição que você está falando com ele por dinheiro. Então, dedicação no atendimento, a venda, no negócio. E o dinheiro em paralelo, mas não o principal. Mindset poderoso esse aí, hein?
Você trabalhar a mente a um nível onde você consegue manter isso, esse foco, né? Difícil. Já foi, eu já trabalhei desse jeito, olhando aqui, o cliente senta aqui, na hora que o cliente fala, eu gostei desse apartamento aqui. Na minha cabeça, já a conta já vinha, eu falava, opa, esse mês eu vou receber tanto. Mas isso atrapalha por inteiro. E mesmo que eu esteja totalmente endividado, não é o caso, mas mesmo que eu esteja totalmente endividado com problema, eu nunca posso transparecer isso para ele. E é por isso que eu consigo trazer esses clientes que se mantêm comigo. Não que eles estejam comprando todo ano, mas que ele me procura depois de 3, 4, 5 anos. Cláudio, ó, puxa vida, eu queria vender meu apartamento, eu queria alugar e tal. Porque a hora que ele sentou na mesa comigo, ele não enxergou em mim uma pessoa que olhava para ele e via um cifrão. Eu via uma pessoa. E eu também não. O que eu percebo que as pessoas gostam também é um advogado, um jogador de futebol, um médico, são pessoas que eu já atendi. Eles não fazem questão nenhuma, muito pelo contrário, de que você os trate pela profissão deles. Ah, o senhor é médico? Que legal que o senhor é médico, tá? Mas vamos continuar aqui? Você não tá nem aí se o cara é médico, se ele é cirurgião, se ele é um jogador de futebol, se ele é o presidente da. Eu já tive várias oportunidades dessas, sim, sem mentira. E você tratando ele de igual por igual naquele momento, esquecendo que ele é o cara, ou o profissional, e tratando ele como o senhor José, o senhor Roberto, o senhor. A coisa flui melhor e ele vê que você está tratando ele como uma pessoa e não como o profissional. E muita gente vê o contrário, né? Assim como tem gente que chega de chinelinho de dedo, que trabalha aqui na roça, e tem gente que desdenha dessas pessoas. Eu jamais faria. Não vou fazer. Já vi fazerem. E eu sou testemunha empírica disso, porque quando eu fui, Foi de chinelinho, de eu short. fui de chinelo, shorts e regata. Detalhe, hein? Eu não estava preparado para. No papel de motoboy. Exatamente, tipo, o improvável. O improvável, eu fui como um improvável lá, não era nem a intenção, entrei e fui super bem recepcionado, né? A gente estava até conversando e você realmente falou que o jogador de futebol que você tinha atendido, né? Ele até se sentiu grato, aliviado por você tratar ele como a pessoa que ele é e Sim. não o título primeiro. Falei pra ele, não vou tietar você aqui, cara. Não. Ele falou, muito obrigado. A maioria que vem quer fazer selfie, quer falar de futebol, e não é esse o assunto é o meu negócio. E é isso aí mesmo. Cara, você deu umas ideias poderosas para quem quer vender, porque isso aí se aplica, dá para modelar em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer ramo. Qualquer ramo. Para você, o que é o sucesso? Sucesso? Ó, sucesso. Se for um. Por exemplo, se eu estudei, se eu tivesse um sonho de estudar e me tornar um profissional, e me tornei, isso é um sucesso. Hoje, o sucesso para mim é, eu me manter, né? Me manter como profissional, me manter como família, manter a minha família e conseguir trabalhar, trabalhar e levar esses benefícios. Porque vender imóvel, a gente pensa, é só vender imóvel e tal. Não, isso aí é um sonho. É um sonho. Para algumas pessoas, é a realização do sonho. Eu já tive pessoas que chegou para mim e falou assim, meu, eu preciso sair da casa dos meus pais. Eu não sei o que aquela pessoa estava passando na casa do pai dela. Mas ela falou, eu preciso, urgente, sair da casa dos meus pais e eu preciso comprar uma casa. Ou alugar uma casa. E eu tive a oportunidade de ajudar. É, eu tive uma pessoa que ela falou assim, eu não consigo comprar imóvel. Meu nome não tá bem, assim, tal, já fui em vários imobiliários, não consigo. O que eu faço? Eu, com a ajuda da correspondente, da pessoa que me ajuda, conversamos com ela, explicamos a correspondente com o conhecimento bancário dela, explicamos, faz isso, isso, isso e volta daqui a alguns meses. E fomos acompanhando. Uhum. 4 meses ela já tinha comprado o apartamento dela. 3 anos ela estava morando no apartamento dela e falou para mim, cara, vocês foram os únicos que acreditaram. Mas não é assim, muita gente fala assim, eu tô atendendo você agora, o Marcelo vem, me mostra aqui que tá com uma dívida, que tem um carro lá financiado, a esposa tá na faculdade, não tem condição nenhuma de financiar nada.
Ah, legal, Marcelo. Ó, sinto muito, você não pode comprar agora, paciência, deixa pra próxima. Ao invés de entender e falar, Marcelo, faz assim, ó, faz, sei lá, ou Uhum. você vai vender esse carro, ou você vai diminuir seu custo aqui, dá uma instrução, né, pra pessoa. E daqui um ano, ou alguns meses, né, no caso da Monsalha foram só alguns meses, ela resolveu, veio e comprou. Então, sucesso para mim é isso. Ajudar as pessoas a encontrar o ponto, ou encontrar o sucesso delas. Então, eu não estou ensinando ninguém, eu não sou professor, mas para você o sucesso é ter a minha casa própria. De muita gente de muito jovem. Eu quero ter a minha casa própria. E eu tô aqui no meio do caminho para ajudar a ter a casa própria. Eu não vou entrar com dinheiro, mas eu vou entrar com a assessoria para você chegar a ter esse imóvel. E você não vai ser mais um que entrou na imobiliária. Você vai ser igual você entrou na minha imobiliária. Chegou lá, sentou ali na minha mesa, tomou um café comigo lá, fez o que fez e hoje nós estamos aqui. Então isso para mim é sucesso. É ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a conquistar o sucesso delas, né? Não é ajudar no sentido samaritano. Ajudar a conquistar. Então isso para mim é Show, sucesso. show de bola. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo e quem vai assistir essa live. Bom, para quem vai assistir essa live e é corretor de imóveis, a minha sugestão é estude. Estude, estude. Não é só ficar no plantão, não é só ficar olhando o Facebook, e é estudar. Ah, mas onde que eu vou estudar? Bom, hoje nós temos a web que nos traz aí infinidade de coisas. Existem gurus falsos que só querem vender curso e existem os bons. Agora cabe a cada um analisar aonde quer chegar. Então veja onde você quer chegar e chegue com siga pessoas boas para isso, né? É, se for comprador ou vendedor de imóvel, Valores Imóveis, Avenida Tom Jobim 3285. Ali do lado da Drogazil, a única farmácia Drogazil de Tremembé. Eu tô ali na mesma calçada. Esse é o caminho para você vender, para você alugar ou comprar imóveis. Esse é o assunto. E se algum corretor quiser conversar comigo, de repente a gente formalizar uma parceria futura, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo endereço do imobiliário e a gente vai conversar sobre isso. Show de bola, pitch feito aí, ó. Acabou? Caramba, hein? Chegamos ao final. Chegamos ao final de Chegamos ao mais um final. desafio. Um grande Bom desafio. demais. Eu agradeço aí a oportunidade. Nada é fácil. Vender imóvel não é fácil. Vender sapato não é fácil. Trabalhar em fábrica não é fácil. Mas a gente tem que avançar sempre. Fazer esse podcast, meu primeiro podcast. Então, ele tem algo de muito especial para mim por ter sido o primeiro. E também não foi fácil. Mas com dedicação a gente chega. Para eu ter segurança em tudo que eu falei, eu passei por vários tropeços. E os tropeços aqui nós não falamos só das partes boas. E é isso. É, porque. Nossa, se a gente for contar o tanto de tropeço que a gente Ah, também já teve aqui em relação à parte de podcast, aí a gente desanima. nossa, cara. Mas Mas realmente. é bom você de vez em quando falar dos tropeços, contar a sua história baseada nos tropeços. Eu fiz isso para empreender, mas anos atrás, quando eu me tornei corretor, eu fui fazer até baseado no Sebrae, né? Eu procurei o Sebrae antes, tudo, né? Uhum. E, e eles me orientaram e eu fui fazer isso. Eu fui conversar com pessoas, não do meu ramo, com empresários, que estavam com sucesso muito bom, e também fui falar com empresários que haviam caído. E conversei com os dois, e para eu ter uma ideia, o que fazer, o que não fazer, e foi. E uma última coisa que eu falo para quem está ouvindo é: nem sempre pode ouvir a voz das pessoas ao seu lado. Porque a maioria das vezes elas vão te desanimar, vão falar que você é louco, vão falar que isso não vai dar certo. E isso não é verdade. A verdade é você quem sabe e aceite o desafio e vá para frente. Não acredite nas pessoas. Pessoas dizem que você não vai dar certo, mas você vai dar muito certo. Depende só de você. E com Deus junto.
coloca Deus à frente e tudo vai. Caramba, hein? Terminamos aqui com essa, agora acabou. Com essa reflexão aqui profunda aqui que o Cláudio trouxe. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter colocado mais uma pessoa assim excepcional na minha frente. Aprendi muito sobre o mercado, sobre a vida do Cláudio. A gente já havia conversado, né, num primeiro encontro, hoje no backstage aqui, mas no tete a tete aqui, a coisa rolando, eu descobri mais coisas. Agradeço a vocês que acompanharam a live até o final. Aproveita para se inscrever, curte, comenta, compartilha essa live, se inscreve no canal, ativa o sininho para que sempre que nós trouxermos um conteúdo diferente, você receba e absorva mais conhecimento, faça mais networking. Cada pessoa que vem aqui é uma porta de oportunidades para você que assiste, né? Agradeço a Hilary, que hoje está aqui atrás das câmeras. Mais uma vez, Cláudio, obrigado por ter aceito o convite, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Senhoras e senhores, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.